assunto da nossa aula de língua portuguesa hoje é sujeito e predicado, tá? Nós vamos explicar para que vocês possam compreender o significado dessas palavras, né? Uma vez que para alguns ainda é desconhecida as palavras, apesar de vocês já terem visto falar disso, né? Lá no terceiro ano e um pouquinho no quarto, tá bom? Então, nós vimos a diferença na aula passada entre oração e frase, não é isso? A oração é quando tem verbo, né? Frase, ela não precisa ter verbo para ser uma frase. Quando eu falo que dia lindo, não tem verbo e é uma frase. Agora, se eu digo o dia está lindo, aí tem verbo, né? Está e é uma oração. Então, o sujeito e predicado é o seguinte: o sujeito é aquele que vai praticar a ação ou, né, que vai sentir alguma coisa dentro da frase, né? Vai praticar, sentir, porque pode ser o estado, né, pode ser uma emoção. Então, esse é o sujeito. Então, igual aqui, o menino é o sujeito de uma frase, de uma oração. Estuda muito é o predicado. O que é o predicado? É aquilo que a pessoa vai fazer, a ação que o sujeito vai praticar, o estado que o sujeito vai estar, aquilo que o sujeito vai sentir, isso é o predicado. Então, é igual aqui, outra frase aqui, ó, Luísa. Aí, nesse caso aqui, ó, Luísa é o sujeito. Caiu da escada é o predicado. O que aconteceu com a Luísa, né? Qual foi a ação dela lá? Ela caiu da escada. Então, isso aqui é o predicado. Aí, você pode observar aqui, ó, o verbo tá aqui, ó, estuda, né? Caiu. Então, quando a gente tira o sujeito, o que sobra é predicado. Aqui nesse caso, olha, por exemplo, a gente tem aqui uma imagem que representa o quê? Crianças, não é isso? Tem 3 crianças e elas estão com peças de quebra-cabeças na mão. Então, o que eu posso dizer aqui? O sujeito é aquele que pratica a ação. Qual que é a ação que está aqui? Brincar, né? Jogar quebra-cabeças e tal. Então, o sujeito, quem é o sujeito aqui? Quem que está praticando a ação, que está fazendo alguma coisa? O predicado é a ação que vai ser praticada. O que é que eles estão fazendo? Então, eu posso aqui, ó, o sujeito é o quê? As crianças, né? Ou eu poderia colocar 3 crianças, né? Eu poderia colocar qualquer coisa que representasse essas crianças aqui. Eu poderia colocar o nome deles, né? Por exemplo, João, Carlinhos e Maria. Então, eles seriam sujeito, porque praticam a ação. E o predicado é a ação. Qual que é a ação? Brincam de quebra-cabeças. Ou, né, brincam com um jogo de quebra-cabeças. Eu poderia criar a frase da forma que eu quisesse para essa oração. Aqui, olha, eu tenho uma vaquinha, né? Então, quando eu coloco aqui assim, ó, a vaca come capim todas as manhãs. Quem é que come o capim, que faz alguma coisa? A vaca. Então, essa vaca aqui é o sujeito. O que a vaca faz? Ela come capim todas as manhãs. Então, isso é predicado. Então, tudo isso aqui, ó, é predicado, porque é o restante da frase. Eu tirei o sujeito, o que sobra é predicado, tá? E lembra que o predicado, ele tem que ter verbo. Qual que é o verbo aqui, ó? Come, né? A ação aqui, o que é que tá indicando aqui esse verbo aqui, ó? É a palavra come. E se a gente tira o sujeito, tudo que sobra é predicado. Tá? Então, você encontrou o sujeito, o restante que sobrou é predicado na oração. Aqui eu tenho uma família em torno da mesa, né? E eu coloquei a frase assim: minha família é muito unida. Então, o que eu vou olhar aqui? O sujeito é o quê? Minha família. Por quê? Porque minha família aqui é aquela que vai o quê? Representar uma ação. Aqui no caso é um estado, né? É muito unida. Então, agora, o predicado vai ser o quê? É muito unida. Tirei o sujeito, o que sobra aqui é o quê? Predicado, tá? Ao verbo aqui, ó, é, tá bom? Agora, a frase poderia vir ao contrário, por exemplo. É muito unida minha família. E isso não ia mudar, minha família ia continuar sendo sujeito, apesar de ficar lá no final da oração. Aqui eu tenho uma moça. No caso dessa aqui, eu tô vendo o quê? Que primeiro eu vou observar, né? É uma pessoa, né, do sexo feminino, e ela está o quê? Com um caderno na mão. Então, eu posso criar inúmeras frases para isso aqui. Então, eu coloco aqui, ó, Camila estuda. É uma possibilidade para essa frase. Então, o que é aqui, ó? Camila é o sujeito. E o estuda é o quê? É o predicado. Olha aqui que o predicado aqui foi só um verbo, não tem mais nada. Mas eu poderia também colocar Camila está doente.
A Camila continuou sendo o sujeito e o está doente é o predicado, não é isso? Ao verbo aqui, estar. Camila não ouve bem. A Camila continua sendo o sujeito e não ouve bem o predicado. Camila é muito bonita. A Camila continua sendo o sujeito, mas eu mudei o predicado aqui, ó. É muito bonita. Ó, o verbo aqui é, tá? Aqui de cima o verbo é ouve, né? E Camila mora comigo. Então, a Camila continua sendo o sujeito, mora comigo, predicado. Eu amo a Camila. Agora aqui. A Camila veio cá para o final. Eu nem coloquei cores diferentes aqui. Quem que seria o sujeito aqui? A Camila? Não. O sujeito aqui é eu. Porque quem está praticando a ação aqui de amar a Camila sou eu. Então, eu é sujeito. Tá? Vou pôr um S aqui de sujeito. E amo a Camila é o predicado. Eu continuo falando da Camila, só que agora quem é predicado sou eu. Aqui eu tenho um astronauta. Eu poderia construir a frase de diferentes formas. Ó, o astronauta foi à Lua. Esqueci o ponto aqui. Então, o astronauta foi à Lua. O astronauta é o sujeito. Foi à Lua, predicado, que é o que sobrou lá. Meu amigo viu um astronauta. Agora, nessa frase, qual que é o sujeito aqui? Não é astronauta mais. Porque quem que está fazendo alguma coisa? É o meu amigo. Então, meu amigo é o sujeito. E viu um astronauta é o quê? Predicado, tá? Lucas é astronauta. Olha aqui, agora quem é o sujeito dessa oração? É astronauta? Não, é o Lucas. Porque o Lucas aqui é que está, né, astronauta. Então, ele é astronauta. É astronauta, predicado. Muitos querem ser astronautas. Aí, agora, quem é sujeito aqui na história? Muitos, né? Muitos é uma representação de um grupo de pessoas. Então, muitos aqui é o sujeito. E querem ser astronautas, predicado. Então, lembra sempre, ó, para você diferenciar sujeito, predicado, primeiro encontra o sujeito. Encontrou esse sujeito? O restante da oração que sobra é predicado. Tá? Eu vou explicar agora no próximo vídeo as atividades, para que vocês tenham compreensão do que vai ser feito e quaisquer dúvidas vocês perguntem que eu estou à disposição para responder, tá bom? Abraço!